Como o visagismo ajuda você a trabalhar os seus pontos fortes e a disfarçar as deficiências na sua imagem? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher desta semana é a visagista e consultora de moda e estilo, Raquel Barros, e a visagista e professora de imagem pessoal, Kátia Bueno. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Kátia Bueno tem 28 anos. É graduada em Visagismo e Terapia Capilar pela Universidade Anhembi Morumbi, onde agora cursa pós-graduação em Tricologia. É professora de imagem pessoal no Centro de Estudos de Saúde Lopes, em Suzano, e sócia proprietária no Osni Garcês e Kátia Bueno Estúdio. Obrigada, Kátia, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui no Cenário Mulher. Eu queria que você começasse a explicar pra gente o que é visagismo. Primeiramente, obrigada também pelo convite. Adorei estar aqui. O visagismo, na verdade, é a arte de criar uma imagem pessoal que adeque a imagem do cliente de acordo com as características que ele já tem e o seu convívio em sociedade. Características positivas. Isso, seja no trabalho, seja com uma vida pessoal. O cliente tende a levar muito o que ele vê na TV para a vida pessoal. Então, ele nos procura, geralmente querendo uma coisa, uma artista, eu quero parecer fulana, parecer ciclana. E o visagismo, ele trata os pontos que a cliente já tem de bom. E o que ela não gosta, a gente ameniza. Entendi. Então, assim, não adianta, por exemplo, eu chegar lá com uma foto da Ana Hickman e querer aquele cabelo. Exatamente. O visagismo, ele vai adequar a imagem que você tem com as características físicas que propõe a você. E também, não adianta, eu não tenho o mesmo cabelo que ela para poder ter aquele corte de cabelo. É mais ou menos isso que vocês fazem. Isso, principalmente a parte de cor. A cliente chega e fala, eu quero tal cor de cabelo. Então, aquela tal cor de cabelo, a cliente chega com a cor natural dela, que é diferente da artista. Então, isso tudo tem que ser muito bem explicado. E o visagismo, ele trabalha para adequar a imagem que a cliente já tem, melhorando os pontos com o que é possível. E disfarçando alguma deficiência, como Sim. a gente falou no começo. Quem também entende bastante deste assunto é a Raquel Barros. Graduada em Administração e em Direito, ela tem 42 anos e também estudou coaching numa instituição internacional em Atlanta, nos Estados Unidos. Já os cursos de visagismo e aplicação frequentou em escolas de São Paulo, Nova York e Paris. Raquel também estudou moda e estilo em 2 escolas de Milão, que são referências em todo o mundo, inclusive. Uma fica em Paris, além de ter frequentado o curso de consultoria de imagem no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e também um curso de etiqueta com a Glória Calil. Entre os seus clientes estão pessoas comuns, artistas, executivos de empresas do calibre da BASF, Goodyear, Vivo, Ana Pegova e W Brasil. Raquel, também muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço. E eu queria que você também explicasse, até complementando um pouco do que a Kátia já falou pra gente no início, o que é a consultoria de imagem? Sim, o que a Kátia colocou já está bastante resumido. Uma grande preocupação que todo profissional que lida com a imagem das pessoas deve ter é que a pessoa chega lá com uma ideia pronta, com um preconceito daquilo que ela acha que vai ficar interessante para ela. Só que não é possível você inventar um estilo e uma adequação visual para aquela pessoa. Você tem que partir do princípio que ela já tem. Então, o tom da pele dela, o formato do rosto. Às vezes a gente olha uma maquiagem nos olhos, ai que lindo, mas o distanciamento dos olhos daquela pessoa cabe exatamente àquela maquiagem. Ou seja, nem sempre o que ficou bom em alguém vai ficar bom em mim. Por exemplo, você mencionou do cabelo, um cabelo que tá bombando, Letícia Spiller nessa novela, mas aquele tom frio é absoluto para a pele dela, aquele comprimento é adequado para quem tem aquele pescoço, aquele formato de ombro, então tem todo um olhar, ai, mas eu não vou ficar diva como elas, vai ficar muito mais diva se aproveitar aquilo que você tem de fato, que é
muito interessante em você. Então, você resumiu, é o realçar o que a pessoa tem de muito bacana e suavizar aquilo que não é tão interessante naquele momento visualmente. Até porque quem fez, né, quem planejou, na verdade, aquele corte de cabelo para essa artista também estudou o biotipo dela, né? Não é um acaso. Ela não pegou uma revista, chegou lá e falou, olha, eu quero ficar assim. Teve todo um estudo para que aquele conceito visual nela fosse desenvolvido. Você tem 13 anos de profissão, Raquel, nesta área, né? Sim. E já atendeu, como a gente elencou aqui, empresários, pessoas comuns, artistas. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de serviço, esse tipo de consultoria? Certamente, como nós falávamos aqui antes de começar o programa. Graças a Deus, essa é uma profissão que as pessoas perceberam que ela é extremamente necessária. Então, cada vez mais, ela está sendo popularizada. Se você for consultar, por exemplo, pessoas fora do Brasil, numa média Europa e Estados Unidos, de cada 10, 6 a 8 pessoas se utilizam do serviço de visagismo e de consultoria de imagem pessoal ou marca. No Brasil, tudo isso ainda é uma novidade, está cercado de glamour. Mas daqui pouquíssimo tempo, isso vai fazer parte da rotina das pessoas. Vai ser impossível ter, por exemplo, um salão de beleza bacana e bem conceituado se não tiver um bom visagista lá dentro. É mais ou menos os rótulos que ganham as áreas de etiqueta. Exato. Que ainda tem uma certa resistência, uma certa glamourizada. É mais ou menos isso? Exato, porque ainda é da cultura do brasileiro achar que isso é distante dele. Como você mencionou, eu já vi casos, por exemplo, você vai atender um executivo e ele fala... a primeira preocupação dele, não me põe gravata que vai me deixar meio... A primeira preocupação deles, então é assim, você pode ter uma gravata que ele olhou pendurada e ele não achou muito interessante, mas na hora que ele constrói com um terno adequado, com uma camisa interessante, dá um up na produção dele. Aí ele vê que ele ficou másculo, que aquilo ficou interessante para ele. Talvez ele já tenha essa resistência por conta de experiências mal sucedidas. Exatamente, porque a gente vê muito assim, se vê muito em torno disso e eu sou a favor da popularização e da conscientização, até porque beleza, cada um tem a sua. É só a gente entender e se utilizar... E dá para trabalhar. Exato, de mecanismos e estratégias e trazer para fora o que é melhor. O que nós fazemos, o nosso trabalho, é servir. É servir as pessoas com o que elas têm de melhor. A gente só tem o conhecimento técnico, que ainda tem milhares de coisas para aprender. E aquilo é trazer para fora, porque isso faz um bem gigantesco para a pessoa, muda o comportamento dela com ela mesma, com toda a sociedade no entorno. Então, isso é de interesse comum. E certamente essa glamorização, com o passar, eu creio que não vai mais 5 ou 6 anos, já vai estar bem dirimido isso, se Deus quiser. A Raquel citou a área da beleza, né? E a gente sabe que o visagismo tem uma ligação muito forte com essa área, mas ela já está namorando outros segmentos, né, Kátia? Sim, é porque o visagismo ele se popularizou inicialmente com corte de cabelo adequando ao formato de rosto. Todo mundo ouvia falar em visagismo e já pensava, é cortar o cabelo de acordo com o rosto, de acordo com as linhas da pessoa. Exatamente, se popularizou assim. Porém, hoje o visagismo está muito extenso, foi o que a Raquel acabou de falar. Graças a Deus está estendendo e você escuta falar visagismo, antigamente falava visagismo, paisagismo, confundiam as coisas. E agora não. Você fala, você é visagista? Então você cuida da imagem pessoal? As pessoas já estão coligando isso é muito bom. Porém, também, o visagismo hoje está entrando na área médica, tem muito cirurgião plástico que trabalha em conjunto com o visagista para adequar os formatos do corpo de acordo com o rosto da pessoa, para não alterar a imagem de uma forma brusca. Tem também dentista que faz odontologia voltado para visagismo, para o formato dos dentes, de acordo com o formato estética, né? De rosto. Também até as grandes empresas têm contratação de visagista para ajudar na parte de funcionários, por causa das características psicológicas através das linhas. Ou seja, uma pessoa que vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego. Exatamente. Um visagista é muito importante. Se um visagista está ali, ele vai visualizar algumas coisas ali, talvez que não sejam bacanas. Isso, características até do modo de sentar, de falar, os traços do rosto. Tudo isso mostra muito sobre você. Então, numa entrevista de emprego, muitos visagistas ficam infiltrados. Algumas empresas já fazem isso aqui na região também. Eu já participei de 2. E para você acompanhar processo seletivo. Para você acompanhar as características da pessoa que está sendo entrevistada. Queria até pegar esse gancho, Kátia. Que tipo de roupa nunca você deve ir numa entrevista de emprego ou numa prova, num processo seletivo? Olha, a entrevista de emprego,
Geralmente a pessoa que está entrevistando, ela vai olhar muito nos olhos da pessoa que está sendo entrevistada. Eu sempre falo para a mulher nunca exagerar na maquiagem. Realça os cílios, deixa uma pele bonita, mas nada de muito exagero, cor muito forte. Decote, nem pensar. Roupas que evidenciam muito o formato do corpo, não é necessário. Na entrevista, o que vai contar é a sua comunicação. Cabelo solto ou cabelo preso? Se for um cabelo solto, sempre mais reto. Cabelos ondulados, ele remete muito ao sensual. Então, um cabelo mais reto, se quiser um rabo de cavalo mais preso ou na altura do meio da cabeça, uma coisa mais discreta, para chamar realmente a atenção para sua comunicação, evidenciar o que você tem realmente de bom. E não o seu parte do corpo. Entendi. O visagismo, ele também, assim, quando é uma consultoria mesmo, né? Eu, cliente, procuro você. Vocês utilizam algumas ferramentas, figuras, não é isso? Para ver se a pessoa é mais emotiva, é mais racional. Como é que funciona isso? Então, a consultoria visagista geralmente leva um certo tempo para você preparar. Eles chamam de dossiê. Então, esse dossiê, tem dossiê que eu fico até uma semana estudando o rosto da pessoa. Porque o visagismo, ele não trata de formatos de rosto em si. A gente escuta muito, é redondo, é isso, é aquilo. Não, o visagismo não trata disso. O visagismo, ele trata de linhas do rosto. Então, eu faço o desenho, eu tiro foto da pessoa, passo para o computador, faço vários desenhos das linhas do rosto, estudo cada linha, cada formato de olho, cada distanciamento, formato de nariz, tamanho, todos os centímetros do rosto, para eu poder falar claramente alguma coisa com base realmente do que eu estou falando. Não na base do achismo, eu acho que seu rosto não. A gente estuda esse rosto durante um período para poder falar claramente as características da cliente e a proporção do rosto ser realmente real. Mas tem uma entrevista também com essa pessoa? Com certeza. Tem uma extensa entrevista. Né? Porque, como ela está falando, é o perfil psicológico. Você precisa entender a natureza da pessoa. Exatamente. Né? Às vezes eu posso estar aqui me mascarando, me montando numa postura que não é a minha natureza. Por uma pessoa mais pivitadinha, mas ela vai lá, alguém falou, olha, cuidado, viu? Se maneira, segura. Então ela tá ali toda... Mas ela não é aquela, ela é mais... Então, quando você começa a cutucar e a conversar, aí dela vai vindo para fora quem ela é. O visagismo é exatamente isso. Eu identifico a tua essência e eu externo a tua essência no que ela tem de melhor. E os seus traços realmente não mentem. Exato. Então, quando você estuda os traços, as linhas e os significados de cada traço do rosto, você começa a pegar bem a parte psicológica da pessoa. Isso é muito legal, é um estudo realmente. Como é que funciona essa questão dos rostos, Raquel? Quantos tipos existem, mais ou menos, lógico, né? Sim. Que existe, cada pessoa tem uma história, uma referência, uma educação, e isso também, claro, que influencia na formação dela. Mas a questão dos rostos, isso também demonstra como elas são? Certamente. Por exemplo, o meu, o que você diria? Certamente. Quando nós olhamos a linha do rosto, eu tenho até cautela quando a gente começa a passar essas informações, porque a pessoa olha, ela fala, o meu parece com o da Carla, então eu sou assim, não é necessariamente isso, né? A cor da pele diz, o corte de cabelo. Então, por exemplo, quando você vê pessoa com os olhinhos mais alinhados, eles são mais lineares, com a curva da testa, com a sua curva, são pessoas muito voltadas para a intelectualidade. Você vê que a personalidade dela é extremamente intelectual. Ela não se distancia da fé, porque você vê no desenho da maçã, no desenho do queixo, ela tem um espiritual tão elevado quanto o intelectual, mas o espiritual dela é assim... Eu creio, mas eu quero entender por quê. Crer só não basta. Exatamente, essa aí sou Então, eu quero ir atrás. Mas física quântica parece que manifesta alguma coisa espiritual. Eu quero entender. Então, não é só... Aí, quando você vê um rosto mais arredondadinho, um olhar mais amendoado, já é aquela pessoa que ela crê e para ela tá bom. Aquilo é suficiente. Entendam que a gente nem merece, nem enaltece nenhum tipo de perfil. Nós estamos colocando aqui quais são as características que são facilmente identificadas através dessa análise. Uma sobrancelha mais fina ou mais grossa, ela também conversa com vocês? Também. E o que ela diz? A gente, pegando o gancho no que a Kátia estava falando da colocação do visagista ou do consultor de imagem dentro dos processos de empresa, nós fomos contratadas para acompanhar a equipe que ia a um stand.
de uma exposição internacional. E aí uma das moças belíssimas, pois sempre essas pessoas são selecionadas a dedo, e a sobrancelha dela super arqueada. E aí eu percebi um certo distanciamento, isolamento nesse perfil. Eu percebi a moça e comecei a conversar, e eu já tinha tido um contato previamente com ela, e ela era agradável, ela era simpática. Quando aí eu fiquei distante e observando aquilo, ninguém se deu conta que era a sobrancelha excessivamente curvada, dando aquele arzinho de madame snob assim, de eu não tô nem aí pro mundo. Então, assim, o visagista até nisso tem que ter o cuidado. Aonde você se põe, esse desenho da sobrancelha vai interferir no impacto do teu olhar. Quando você olha, que mensagem você está passando? Então, uma mais linear, por exemplo, tive uma cliente pediatra, portuguesa, a pele bem branquinha, chegava a ser azuladinha, com cabelo super escuro, os olhos escuros, castanhos, lindo, uma moça muito linda. E ela falou assim, eu sou pediatra, as crianças entram no consultório agarrada na mão da mãe atrás de mim, atrás da mãe, assim. Ela falou, e ela conversava mansa, delicada. Aí vamos pensar o que está acontecendo. E aí estive com ela em consultório, observei o comportamento das crianças. Falei, realmente, o que é? Só depois que ela começava a lidar com as crianças, ela amenizava o distanciamento e a resistência da criança. Não era 100%. E aí o que nós fizemos? A sobrancelha dela era bem retinha. Ela tinha uma coisa, aquela matriz bem marcada e descia muito linear. Aí nós fizemos o oposto da moça. Então vamos trabalhar uma curvatura para suavizar o seu olhar, porque ele é escuro e sólido, então vamos amenizar isso. Trabalho iluminador, vamos dar um clareamento, meio um tom de caramelo, porque o cabelo dela, ela não queria claro, porque dá muito trabalho, mas vamos trabalhar. Mas era muito escuro. Exato, então nós amenizamos tudo isso através de pequenas informações, respeitando o cotidiano dela. Não faz luz porque eu não tenho tempo e não gosto de cuidar. Então, tudo foi feito de maneira muito suave, sem ser agressivo ou invasivo. A pessoa, é importante que ela absorva aquele processo. Ela precisa entender que aquilo é útil para ela, porque ela incorpora aquilo como imagem. E aquilo passa a atuar no comportamento dela. Coisa de 30 e poucos dias depois, porque o dossiê da consultoria de imagem, ele demora mais ou menos 30 dias para ser entregue. Entreguei o dossiê, mas as dicas já vão sendo passadas. Então, 30 e poucos dias depois, ela falou, você não acredita que até as mães mencionaram que algumas crianças, nós vamos lá ver a tia médica? Porque, assim, mudou completamente a conexão visual que ela estabeleceu com essas crianças. E não existe ninguém mais espontâneo que uma criança, né? Ou seja, no visual, ela ficou, assim... mais suave. Exata, para o público dela, que é o público infantil, e tá combinando com a personalidade dela. Exatamente. Porque, como você falou, ela era uma pessoa suave, doce e suave. Meiga. Ela era muito meiga. Até quando ela falava... Sabe aquilo que você olha e você fala... Se ela não é veterinária, ela é pediatra? Sabe, assim, não tem gente que você... Ela tinha isso muito acentuado. E assim, nós conseguimos, foi o que a Kátia colocou no começo de maneira muito apropriada. Nós externamos aquilo que ela tem de melhor. Então, se é a suavidade e para aquele meio ela precisa daquilo, porque você pode ter o inverso. Uma pessoa toda suave, toda delicada, por exemplo, já aconteceu com alguém muito próximo de mim. Assumiu o comando de quase 200 homens. Ela enfrentou uma resistência gigantesca no mundo corporativo financeiro. Então, o que a gente faz? Aí é o oposto. Tira o loiro, corta mais moderno, com uma pegada mais agressiva. E aí, gradativamente, vai se modificando o comportamento deles, com o impacto visual dela, que é imediato. Para ela poder se posicionar e ser respeitada nesse meio. Para ela conseguir se impor. Porque não faltava capacidade, tanto que ela foi selecionada e promovida nesse processo. Então, você tem as duas pegadas em contextos diferentes. É muito importante, né, Kátia? Talvez a Kátia possa falar disso com mais propriedade. Você senta num espaço que você foi lá para receber esse tipo de consultoria. E a pessoa ela começa a achar seu respeito. E é assustador isso. Ela faz uma autoanálise. Quando você perguntou para ela, mas existe uma entrevista, existe todo um processo de avaliação e análise, existe técnica. A gente não senta olhando nem decidindo quem você é. Você vai dizer pra gente quem você é através de 1 milhão de sinais. E o que a gente vê que se peca muito é isso. Ai, vamos fazer assim, isso vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Até pode, tecnicamente, o serviço estar bem elaborado, mas vai ter funcionalidade para essa pessoa no contexto que ela está inserida?
Até porque vocês também estudaram, né, e sabem que instrumentos utilizar para poder fazer uma anamnese nessa pessoa. Sim. A Raquel citou o dossiê, né, é entregue um dossiê. Eu queria que você explicasse, Kátia, o que é esse dossiê, né, o que ele abarca, né, se é foto, se é documento, enfim. E eu queria saber, a pessoa que está lá em casa, que ela de repente ela quer investir numa consultoria de imagem ou ela quer realmente contratar o serviço de um visagista, quanto que ela vai desembolsar? Mais ou menos aqui na nossa região? Isso vai variando de acordo com o tipo de serviço que vai ser elaborado para esse tipo de pessoa. Então, não tem um preço específico porque são várias coisas. O meu trabalho trata diretamente da imagem do rosto, de cabelo e maquiagem. No caso da Raquel, ela vai para a parte de moda. Então, é um serviço em conjunto. É complementar as duas. Exatamente. Quando a cliente chega para fazer um dossiê, ela vai receber, depois de 30, 40 dias, que é a média mesmo, vai receber o dossiê com toda a parte do seu rosto falado, as linhas, o que expressa. Num dossiê visagista, no geral, tem a parte de moda, tem a parte até de indicação de locais de passeio, restaurantes, viagens. Então, tem vários tipos de dossiê, depende do que a cliente necessita. Como ela citou, mundo empresarial, eu também recebo muitas mulheres que estão entrando no mercado, ocupando grandes cargos. Então, elas chegam até o salão realmente para mudar. Eu quero chegar com postura, firmeza, demonstrar que eu sou isso, entrando na empresa. A gente escuta muito isso. Nossa, fulano é dono de tal coisa. Nossa, nem parece, né? Sim. Isso é visagismo. Então, a pessoa quer entrar e falar, olha, eu quero que a pessoa olhe para mim e saiba que cargo eu ocupo. Então, o visagismo entra para isso, igual ela falou, para o lado de amenizar algumas coisas ou para marcar outras bem, deixar evidenciado. Você falou uma coisa bem interessante, Kátia, desse negócio das pessoas falarem assim, fulano é dono, né, de uma grande empresa. Nossa, mas nem parece, porque ela é tão simples. As pessoas confundem um pouco de falta de informação com humildade. Confundem muito. Porque isso também pode atrapalhar ela, né? Sim. Só atrapalha, porque você imagina... que tipo de credibilidade eu passo se a minha imagem não está refletindo aquilo que eu sou, não está dizendo ao mundo quem eu sou e a que vim. Você tem que olhar para mim, eu olho para você e eu te identifico como a profissional que você é. Então, assim, fica a dica. Sabe, eu brinco muito, né? Importante. Eu brinco muito, a pessoa tá toda construída, toda montada, fulana tem sapatos lindos. Oi, cuidado. Que olham para você e só falam do seu sapato? Cuidado com isso. Afinal, quem você quer ser, né? Exatamente. Até no programa anterior que nós falamos de etiqueta, isso foi muito falado também. Que imagem, né, que você quer passar? Isso é muito importante. Só que às vezes as pessoas não sabem trabalhar aquilo que elas têm de bom, né? Com roupa, Raquel, isso também é muito complicado? As pessoas, elas ainda são meio perdidas na hora de compor um visual, de ter uma identidade? Eu acho, Carla, que nós vivemos um processo de amadurecimento. Nós ainda viemos de processos de referência, como a Kátia colocou. Eu venho com a revista ou eu quero imitar a novela. A novela, a moça novela, que é ainda o maior foco de referência do brasileiro. Nós vivemos, eu acho que em todos os sentidos, o Brasil vive um processo de profundo amadurecimento. A gente precisa se entender. Nós precisamos nos entender como comunidade, como coletivo e individualmente. Talvez isso não vá se refletir no coletivo se eu não me entender individualmente, primeiramente. Então, o que é muito importante? Quando eu olho uma roupa, eu preciso entender, tem uma série de questões técnicas, mas é importante eu avaliar. Aquilo ficou lindo na pessoa, mas e para mim? Para o meu comprimento de perna. Tem que respeitar o biotipo físico. Exato, para a morfologia do meu corpo. Não, mas nós temos... A gente veste a calça, fica igual. Ok, fica igual. Mas o teu comprimento de perna é o dela? O teu comprimento de braço é igual ao dela? O teu formato de quadril é igual ao dela? Então, assim... Tem 1 milhão de coisas a serem avaliadas. Então, eu acho que nós vivemos um processo de amadurecimento. E creio até que nós temos... como o Brasil é um país muito iluminado, é um país naturalmente solar, a brasileira tem, e a gente vê isso em todos os cursos, um senso estético muito apurado. Tanto que nós vamos fazer curso lá fora, a brasileira fica sempre por último, porque ela é o frisson. A cor da pele que nós temos, ninguém tem. E nós temos um senso estético muito, muito apurado. Então, a gente, na imensa maioria de nós, né? Então, sim. Então, Salve as exceções. Exato.
Então, quando nós olhamos uma coisa no espelho, a gente vê que aquilo ficou bacana. Uma dica que eu sempre compartilho. Você provou uma roupa? Abre o provador, vai para o corredor que a luz é melhor, dá distância, se olha inteira naquilo, sem afobação, porque você está com pressa. Se você tiver com pressa, não faça. Deixa para ir uma outra hora. Quando você vai montar o seu look, vai se construir na sua casa, já vem no caminho pensando tal camisa com tal calça, com tal cinto, com tal adorno, com tal bico de sapato. Então, assim, já vai com tranquilidade refletindo sobre isso. A questão é só a gente amadurecer. Tudo é um processo de eu inserir um novo comportamento. Então, é só eu ir amadurecendo aquilo em mim e a coisa vai com tranquilidade. Quando a gente fala de complexo, talvez esteja muito mais na falta de hábito, de ter esse cuidado consigo. E você colocou uma coisa muito interessante. Quando eu ouço a pessoa falar, ai, não ligo pra isso. Ah, meu Deus, se a gente for fuçar por trás disso, o que é que tem? Tem coisas muito, muito difíceis. Porque não existe quem não lide com isso. Se você for observar, desde que o mundo é mundo, a gente enfiava gravetinho na orelha, se pintava com pozinho de raiz de planta. A gente se enfeitava. Isso é do ser humano. Quando eu externo do visagismo, da imagem, eu externo aquilo que eu sou, o cuidado que eu tenho comigo, o zelo que eu tenho comigo. Por isso que mulher tem tanta necessidade, um sapato novo, um cabelo bacana, um acessório. É nosso, aquilo faz a gente se sentir muito bem. Não pela leviandade do consumismo em si, mas da coisa de se curtir, de mostrar que aquilo tá gostoso. Se eu tô olhando e tô me sentindo bem, tá gostoso pra mim. É o melhor, o mundo precisa de gente se sentindo muito bem. Eu acredito que nessa área, a maior parte do público de vocês seja formado por mulheres. Mas eu queria saber, Kátia, é mais fácil trabalhar no visagismo com homem ou com mulher? Na verdade, o homem hoje, ele está aceitando muito bem a área da beleza. Hoje, você ele aceita a opinião também? Aceita. E hoje ele quer cuidar do cabelo. Eu faço pós em tricologia, que é direcionado para cabelo. Então, o homem chega com queda de cabelo, ele já está preocupado com 20 e poucos anos. O que antes o cara com 45, quando já caiu quase tudo, ia procurar tratamento. Hoje não, caiu alguns fios, ele já quer o tratamento. Trata da pele, faz limpeza de pele. Isso dentro do salão já percebe um fluxo maior masculino. Para fazer uma massagem, uma limpeza de pele. Então, já vê que as coisas já estão mudando. Como ela falou, procurar se vestir melhor, já vai a consultoria. Homem procurando consultoria, quer dizer, olha que legal, tá mudando bastante. Ainda assim, o público feminino é o maior, porque ainda é o que mais se preocupa com a beleza. Falando um adentro do que ela disse, eu costumo dizer para cliente que a gente, na correria do dia a dia, a gente costuma olhar para o espelho, mas não se enxerga, né? A gente olha, coloca qualquer coisa e não se enxerga. Se você tirar, às vezes, 10 minutos do seu dia para escolher a roupa que você vai colocar, acontece muito com a gente, coloca a roupa e fala, nossa, eu não tô bem hoje. Mas às vezes não tá bem porque aquela cor não combina com o seu tom de pele, não combina com o seu corte de cabelo, e não combina com o seu formato de corpo. E você coloca e fala, ai, não tá bom, mas vai assim mesmo. Então, às vezes, igual ela falou, dá um tempinho pra detalhes, coisas simples, que vai mudar o seu dia, né? Eu tô bem hoje, tô bem vestida, você se sente mais bonita, não tem. Isso é automático. Você coloca uma calça que caiu perfeitamente no seu corpo, você anda de forma diferente, sua postura muda, isso é automático. Porque você se sente seguro. Exatamente. E uma pessoa segura empreende ações de forma melhor, transparece né? isso. Legal. Exatamente. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla. Você sabia que as operadoras de telefone celular não podem mais cobrar por ligações seguidas feitas para o mesmo número, caso a chamada for interrompida? A alteração na regulamentação do serviço móvel foi aprovada pelo Conselho Diretor na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e já está valendo. Para serem consideradas sucessivas, as chamadas deverão ser refeitas no intervalo máximo de 2 minutos entre os mesmos números de origem e destino. Ou seja, se houver queda na ligação até 30 segundos após o seu início e em até 2 minutos você ligar novamente para o mesmo número, a operadora só poderá cobrar por uma única ligação. Para a Anatel, a segunda chamada será considerada parte da primeira. A alteração evita que o usuário sofra prejuízos. Em caso de descumprimento ou dúvida, procure o PROCON mais próximo da sua casa. De volta para você, Carla.
Essa nova medida, Juliane, visa proteger o consumidor que já sofre tanto com o serviço de telefonia. Afinal, quantas vezes a gente faz uma ligação, ela cai, a gente tem que fazer de novo e ainda é cobrado por isso. E no próximo bloco eu volto a conversar com a Raquel Barros, que é visagista e consultora de moda e estilo, e também com a visagista e professora de imagem pessoal, Kátia Bueno. O tema desta semana do programa é como o visagismo valoriza os seus pontos fortes e ainda suaviza as deficiências. O Cenário Mulher volta já. Hoje eu converso com a visagista e consultora de moda e estilo, Raquel Barros, e com a professora de imagem pessoal e também visagista, Kátia Bueno. O tema desta semana do Cenário Mulher é como o visagismo ajuda a valorizar os seus pontos fortes na sua imagem e a suavizar as suas deficiências. Kátia, como é que as pessoas devem escolher o corte de cabelo, por exemplo? A altura, o seu estilo, isso tudo influencia? Sim, então é super importante ela procurar um profissional visagista para adequar a imagem de acordo com o estilo de vida que ela leva, o trabalho dela. Não adianta nada a pessoa querer cortar o cabelo de uma maneira que ela não vai conseguir cuidar em casa. Muitas vezes sai muito bonito do salão. Aí ela corta o cabelo, chega em casa, bate o desespero, porque ela não tem o dom de fazer daquela maneira que o profissional deixou no salão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Se o cliente não tem tempo para cuidar do cabelo, não adianta eu fazer um corte super moderno que precise de um acabamento mais profissional, um acabamento mais bonito. E muitas vezes a cliente também não tem o tempo para isso. Ela tem que gastar ali os seus 20, 30 minutinhos para escovar o cabelo, pranchar, adequar. Então, muitas vezes, isso tem que ser muito levado em consideração. Por exemplo, a altura que eu tenho, as pessoas que têm a minha altura e mais ou menos a minha idade, né? Que Sim. É a casa dos 30 anos. Pode ter um cabelão muito comprido, por exemplo? Pode ter um cabelo comprido, desde que adeque realmente com a imagem que ela tem. Por isso que isso depende muito, não é assim. Muito relativo. Relativo. O seu corte, por exemplo, um corte mediano, para o seu formato de rosto, para a sua postura, é perfeito. É um corte que você consegue cuidar sozinha, consegue deixar bonito sozinha. Agora, muitas vezes, um cabelo comprido exige um trabalho maior. Por isso que eu tô falando que tem que adequar o que a pessoa trabalha, como é o dia a dia da pessoa, o cotidiano, se ela vai ter tempo de cuidar da maneira correta. Porque se for para ter um cabelão também, para dar uma aparência de desleixado e descuidado, muitas vezes um corte mediano vai deixá-la bonita e ela vai conseguir cuidar de uma melhor maneira. Entendi. Raquel, penteados, há alguns que tornam, por exemplo, a imagem rígida e não era isso que a pessoa queria passar? Você podia citar algum exemplo pra gente? Certamente. No momento do penteado, é extremamente importante você ter consciência dos seus elementos internos, como é o seu nariz, a sua boca, o formato do seu rosto, queixo, a caixa craniana, zigoto. Porque, por exemplo, vamos supor, vou mencionar próximo a mim uma situação que eu vivi. Nós fomos a um casamento e a pessoa belíssima, morena, num tom moreno rosado, linda, com vestido estampado, eu já achei aquilo o máximo, que era uma madrinha com vestido estampado, que é uma coisa bastante nova ainda aqui no Brasil, e lindíssima. E o penteado dela, com um rostinho bem redondinho, com isso aqui mais quadradinho, mais avançado, ela era uma moça linda, parecia de uma pessoa de 50 anos. Então, assim, destruiu completamente, puxou o cabelo todo para trás. E eu quero deixar claro, a execução, a questão técnica estava perfeita. Você olhava o cabelo... Era um penteado bem feito. E ela virou, tinha os pontos de luz cravejados, assim, porque faziam várias voltas e pontos de luz. A estrutura do cabelo era lindíssima, mas ela já tinha um rosto com toda a linha bastante marcada. Vamos suavizar isso, então. Quando eu faço esse tipo de penteado, eu dou uma austeridade para uma pessoa de 32 anos, lindíssima, que ela falou, não sei o que, eu tô me sentindo desconfortável. Ela mesma comentou, não sei o que é, tô me sentindo desconfortável. Aí eu falei, mas você tá lindíssima. Porque você não vai falar isso pra pessoa, né? Porque falei, mas você não tá confortando a imagem. Exato, e aí nós voltamos pra questão que nós falamos. É extremamente importante que eu não me perca de quem eu sou. Uma pessoa com 32 anos é jovem, então eu preciso ter no penteado, mesmo que para uma cerimônia mais formal, que foi um casamento muito bacana, eu não posso perder, não posso me distanciar dessa jovialidade. Então eu tenho que
trabalhar, eu gosto de coisa estruturada, eu posso fazer um meio solto, posso fazer um penteado mais alto da cabeça, eu posso trabalhar uma coisa diferente. Então, assim, por exemplo, quando a Kátia foi mencionar, você vai à entrevista, um rabo de cavalo aqui no topo da cabeça sensual. quer dizer uma coisa, e Na criativo, altura. muito espoletão, né? A pessoa que faz o cabelo aqui, é a pessoa decidida, a pessoa mais, ela é mais arrojada, mais dinâmica. Será que é para aquele trabalho é o perfil que estão buscando? Ou então você puxa, faz aquilo aqui assim? Será que essa impressão, porque prende tudo, é mais introspectivo, é mais sisudo? É isso que estão procurando? Eu até brinco que é o tipo de pessoa que pede desculpa por existir, exato, né? Aí exato. você passa uma imagem muito de fragilidade até, né? Exatamente. Agora sim, Kátia, como não escorregar na fragilidade, mas também não ser arrogante na sua imagem? Então, isso depende muito de cada um. É muito complicado porque os traços, como eu falei, evidenciam muito o que você é. Muitas vezes você não é arrogante, mas você tem os traços, por exemplo, linhas mais retas, transmitem isso. A pessoa não tem culpa de ter um maxilar mega marcado, o nariz com, por exemplo, o seu, que é um nariz mais pontudinho, que passa isso já para a pessoa, automaticamente passa que você é mais séria, tem uma postura, e quando você fala, você deixa isso muito claro. Não é arrogância. Você tem postura e sabe o que fala. Então, muitas vezes, isso transmite uma arrogância, mesmo sem querer. Entendi. E daí, como é que suaviza isso? Pode suavizar. No meu caso, que trabalho com a beleza, na maquiagem, que é o que eu costumo fazer até quando eu te maquio, suavizar as linhas do nariz, deixar em evidência mais a altura da maçã do rosto, os olhos, abrir mais os olhos. Então, eu uso os recursos da maquiagem para isso, para não deixar suavizar o rosto quando a pessoa te olhar, deixar um ar mais delicado. Aconteceu isso com você também numa consultoria que você fez numa empresa, não foi, Raquel? Que era um rapaz, exato, que ele era super alto, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. No dia que nós conversamos, você gravou isso, né? Nós passamos por uma situação, fomos chamadas por uma empresa, eles estavam vivenciando um momento de transição e de algumas promoções. Então, 2 filhos assumiriam a empresa e outros gestores assumiriam a diretoria. E um deles tinha quase 2 metros de altura. E ele comentou comigo assim, eu sou o último a saber aqui nessa casa, ninguém me conta nada. Com 2 metros de altura, 2 metros de assim. altura, e não era magrinho, nem era esguio, era um rapaz parrudo, forte. A cor da pele dele, o branquinho, aquele branquinho acinzentado, agressivo, sabe? É um tom de branco forte, luminoso. Ninguém me conta nada, eu sou o último a saber. E eu sentada lá só olhando. Aí ele saiu para conversar com o pessoal, você notava o quê? Se a pessoa estava aqui mexendo em alguma coisa, aí na hora de começar... que o amiguinho de quase 2 metros. E aí eu comentei, e eu me lembro que nesse dia ele usava um terno marrom bem escuro. Quando eu vejo essas coisas eu me pergunto, gente, eu acho que ele saiu de casa, a esposa estava dormindo. Porque a esposa geralmente dá uns toques, né? Não funcionou, né? E naquele dia ele estava ele vestia um terno marrom muito escuro. E eu comentei isso com ele. Ele saiu, foi andar, e de um lado da plataforma, ele falou com outro colaborador, depois a mão assim na cintura. Então, já não bastasse os quase 2 metros dele. A voz bem pontual. Exato. Ele ainda era o leão rei da selva, né? Fez assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Jesus, como é que alguém vai... Quem, em sã consciência, teve um rococó qualquer no ambiente, vai lá falar, fulano, sabe o que é? Nós tivemos um imprevisto. Então, o que aconteceu? Nós conversamos 2, 3 vezes, tem que ser muito suave, porque a pessoa não se dá conta que ela é daquele jeito, ela não se dá conta da agressividade visual, e no caso dele, era bem isso que você falou da arrogância, ele não era só o jeito dele. Não é o que ele quer passar. Exato. Mas é o conjunto todo ali, né? E aí nós começamos a conversar, eu falei, olha, vamos experimentar, em vez do marrom, você tem um terno mais chumbo, um tom de azul mais interessante? Tenho. Você gosta de camisa branca? Eu tenho umas 4 ou 5. Vamos
pensar numa branca, numa azul clarinho. Vamos imaginar não me vem com gravata enfeitada, porque eu não gosto dessas coisas. Tá, mas vamos pensar num enfeite na textura do tecido, né? Sabe, assim, com baixo e alto relevo. Um detalhe que tivesse informação de moda, mas que também não descaracterizasse ele, né? Por que eu tenho que me preocupar com moda? Eu falei, a gente não tá falando de moda, a gente tá falando de informação visual que vai trazer para você uma modernidade que vai suavizar essa sua agressividade. Porque uma pessoa atual, dificilmente ela vai ser agressiva. Uma pessoa atual, ela segue o fluxo. Quem segue o fluxo não vive brigando com as coisas, não vive. E essa é a impressão visual que você passa. Tanto que, assim, hoje a nossa relação é dele. Ele tira foto, porque a esposa sugeriu um cavanhaque e manda no WhatsApp. O que você achou desse cavanhaque? Então, assim, ele começou a incorporar novos comportamentos e ele aplica então no dia a dia dele. E tanto que assim, depois dessas experiências ele falou, que engraçado, se modificou até a minha relação com o cliente. Eu falei, claro que modificou. Ele falou que às vezes ele ia pra gente ter ideia da gravidade disso, que ele já chegou a comentar, que ele falou, eu vou pra mesa de reunião com o cliente e eu tenho a impressão que ele não me fala o que ele precisa. E aí ele mencionou que depois dessas mudanças em que a gente procurou diminuir, e diminuir não quer dizer ofuscar uma pessoa que é naturalmente... Nem mudar ela, exato, né? Em absoluto. Você não inventa um estilo para ninguém. É impossível isso. Ninguém finge 24 horas por dia. Então a intenção era equilibrar isso. Quando ele percebesse que aquilo seria útil e produtivo para ele, ele já pega o gancho, porque a gente tem isso na natureza da gente. Aqui é bom para mim, é por aqui que eu vou. Aí ele já se sentiu confortável, certamente, né? E começou a perceber essas mudanças no dia a dia dele. E a finalidade é desenvolver autonomia na pessoa. Ele mesmo começou a incorporar. Eu fui lá pedir para tirar aqui, subir um pouquinho isso aqui, diminuir um pouquinho o volume. Então, assim, a própria pessoa, ela começa a se sentir à vontade e brincar com as novidades que ela está conhecendo. Muito legal. É muito bacana. Qualquer um pode se tornar visagista, Kátia? Porque assim, você fez uma graduação na Anhembi Morumbi, que inclusive é uma das faculdades mais conceituadas de São Paulo e também do país. A Raquel também fez os seus cursos, inclusive fora do país também. Precisa se tomar muito cuidado com quem você procura o serviço, né? Como é que você identifica um bom profissional de um oportunista, por exemplo? Exatamente. Na verdade, é importante, sim, ter uma graduação na área, ter cursos, no caso como ela, fora do país, porque ninguém é um visagista com curso de 1 dia ou de 5 dias. De final de semana, exatamente, ou de internet, é o mais né? comum. Isso. Você vê a pessoa fazendo um curso de final de semana e se arvorando visagista. Isso, na verdade, eu acho que para várias profissões, a nossa é a mais complicada nesse sentido, porque para você cortar um cabelo, para você fazer uma maquiagem, você não precisa ter um curso específico. Para você abrir um salão, também não. Não tem fiscalização para isso. Então, quando você procurar um profissional, realmente procure saber onde ele estudou, se realmente tem o curso na área. Agora, ninguém faz um curso, como eu falei, de 1 dia ou 5 dias, um final de semana, e se torna um visagista. Eu estudei 3 anos, a Raquel muitos anos, aí depois estou fazendo ainda pós, fora vários cursos livres. Se recicla todo instante, o tempo inteiro. E assim, é um estudo, como eu falei, não é a base de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. A gente estudou para isso, então acho que tem que tomar, sim, muito cuidado, porque senão realmente você pode correr o risco de ter uma imagem que não é o que você gostaria, por realmente falta de um profissional. Como é que a pessoa identifica se aquela pessoa ali é um visagista, Raquel? A pessoa, eu preciso de um. Tem uma placa lá no salão dizendo que ali tem esse tipo de serviço. Mas na hora que eu, cliente, né, uma pessoa que não tenha conhecimento técnico da área, mas eu posso ali fazer algumas 3 ou 4 perguntas que eu vou conseguir identificar, né? É importante perguntar a formação desse profissional, onde ele já trabalhou? É importantíssimo, até porque o brasileiro não tem essa cultura, né? O que eu sempre recomendo, busque referências. Vai no site, no Face, veja as fotos que esse profissional está postando, qual é o resultado dos trabalhos feitos nesse salão, porque, como eu mencionei, senso estético, todo mundo tem. Olha se aquilo ficou bacana, interessante, qual foi o resultado para aquele cliente ou para aquela cliente. Então, algumas perguntas, sim. Algumas questões eu acho que é importante ser extremamente objetivo. Qual é a tua formação em visagismo? Porque, como a Kátia falou, tem gente que é dono de salão, é só dono ali do prédio ou do negócio, mas sim, não é o visagista, sim, né? não mas é se apropria
da função, né? Exato. E sem desmerecer em absoluto, por exemplo, o profissional que tem 20 anos de carreira, a gente sabe que ele tem um certo feeling, mas é como a Kátia colocou, ter um feeling e achar que entende de visagismo tem uma distância gigantesca. Porque ele é aquele profissional prático, Exato. Né? Então, eu tenho a habilidade técnica para desenvolver, mas eu não tenho o conhecimento da aplicação daquela técnica. Então, é importante. Eu acho que é basicamente isso. Quando eu estou atrás de algum serviço, você está habilitado para me oferecer esse serviço? Qual é a tua formação? Pode me falar um pouco disso? E uma coisa assim que a gente tem muito, eu percebo muito isso nas pessoas, cabelo a gente corta e cresce, mas é extremamente importante você entender que no momento que você coloca uma roupa sobre a sua pele, você mexe no seu cabelo, na sua maquiagem, é o seu corpo, é a tua liberdade visual. Então, estão mexendo com algo de sagrado em você, estão tocando você. É preciso se respeitar. E quem se respeita, respeita o trabalho do outro. Então, é muito... o profissional está lá, ele colocou uma placa. Então, vai atrás, busque, vai... Você está ofertando um serviço como nós estamos todos aqui e como pessoas sérias que conduzem e amam aquilo e se aperfeiçoam. E é permanente isso, porque a inovação é gigantesca, a velocidade que as coisas acontecem hoje. Então, não tem como você deixar de estudar. Então, eu acho que a franqueza é sempre o melhor. Você é formado em quê? O que te habilita para mexer em mim enquanto visagista? Por favor, quais são as técnicas e os instrumentos que você usa? Ali você já vai perceber. Dá uma pesquisada antes na internet. Outra coisa muito importante. E também falar com alguém que já tenha passado por essa pessoa. Exato. Agora. Buscar as referências. Procura conversar com quem é cliente dessa pessoa que você quer passar. Sempre a gente conhece alguém que conhece alguém que passou com ele. Eu vi alguém que fez, ficou ótimo. Manda uma mensagem pra pessoa, e aí, gostou do tratamento, como que foi? Exato. Não custa, tem que perguntar. O visagismo hoje, eu incremento no meu trabalho, eu não tenho esse negócio de, vou cobrar certas coisas à parte. É o meu dia a dia. Então, automaticamente, eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer o tratamento, eu vou fazer a colorimetria de acordo. Porque é a minha formação e é o meu trabalho. Quando o profissional não é formado nisso, é onde a gente, muitas das vezes, a maioria das vezes, vê os resultados ruins. Porque você também recebe... É o que eu mais recebo. Pessoas para poder corrigir, né? Isso. Eu chego, muitas vezes a cliente chega e fala, eu fui cortar o cabelo, nossa, meu cabelo, eu não tô conseguindo, não consigo me virar, não consigo... Porque não comporta, não é a imagem que ela queria transmitir. Muitas vezes uma conversa simples, né? Não é aquilo, não é para essa pessoa. Não adianta, por exemplo, colocar em mim um cabelo mega curtinho, todo moderno. Eu sou mais discreta, eu gosto de uma coisa mais tranquila. Então, eu não vou conseguir comportar, eu não vou conseguir comportar a imagem. E é isso que a cliente chega, os erros acontecem assim. Ela não consegue comportar a imagem que obrigaram ela a ter. Aliás, a Raquel tinha falado sobre novela, né? E a gente também não pode esquecer que, por exemplo, né, você até citou a Letícia Spiller, mas aquele cabelo é para personagem dela e não é para ela também. Exatamente. Então as pessoas às vezes pegam a referência da referência e quer ainda aplicar em si, é muito complicado. Tem uma conhecida que viu a Letícia na praia correndo. Nossa, eu nem reconheci. Gente, ela você acha que a pessoa vai com aquela escova maravilhosa, montada, correr, maquiada? Não, gente. Ela vai de rabinho de cavalo, roupa de ginástica, correr. Exatamente. É exatamente isso, é a adequação. Sem a gente... Eu lembro na época da Cristiane Torlone, em Caminho das Índias. Isso. Gente, virou um pesadelo, porque ela é deslumbrante. Mas a gente não pode se perder da informação de que ela acorda com um maquiador e com um cabeleireiro. E ela vai dormir com um maquiador e um cabeleireiro. Vocês se lembram quando o mordomo dela... o maravilhoso Marcelo Serrado entrava, ela já acordava maquiada, sobrancelha arrumada, cabelo escovado. Gente, é vida real, é importante a gente ter essa esperteza. E aqueles loiros platinados, que foi uma febre, que tem uma pele específica para combinar um fundo de cabelo natural, de uma cor específica para chegar naquele tom, e todo mundo decidiu fazer e ficar com o cabelo mega branco, estourando, caindo. Então, assim, quebrando, realmente a adequação da imagem de acordo com o que a pessoa realmente já é. Isso aí é outra prova também de que não é para todo mundo, não é todo mundo que dá para fazer. A gente falou bastante de cabelo, de maquiagem, de roupa, de estilo. E esmalte, Kátia, também tem a ver com visagismo? Sim, tem a ver. Na verdade, esmalte é igual cor de roupa, cor de maquiagem. Tem muito a ver com a temperatura da pele, a temperatura das estações.
A moda influencia? Sim, não tem jeito. A unha de fulana, unha de ciclana, sai os nomes dos esmaltes com os nomes das atrizes. Então, hoje, a pessoa não passa mais o esmalte pensando muito na postura que ela quer transmitir, mas ela vai pela moda, pela TV, infelizmente não pensa muito assim. Mas realmente tem sim a ver. Eu sou mais discreta, eu gosto de tons mais discretos, é automático. Ou então, se for para usar, é um vermelho clássico, um rosa mais fechado. A cliente, ela tende realmente a ir pelo lado da personalidade dela e escolher realmente a cor que é o hábito. Você veja nos tons de roupa, tons de maquiagem. Muito legal. Raquel, tem pessoas que procuram, você acredita que já tem até acontecido com a Kátia, mas assim, já em estado depressivo, por exemplo, e acredita que o visagismo vai recuperar e daí de repente vocês têm que fazer um trabalho aí até multifuncional com algum psicólogo, algum terapeuta? Sim. Eu já tive, inclusive, clientes que já vieram recomendadas ou pelo psiquiatra ou pela terapeuta. A pessoa está vivendo um momento, a depressão é um processo extremamente complexo, né, de ser tratado e ser acompanhado. E em determinado momento da terapia, o profissional recomenda, vamos dar uma mudada nesse visual, vamos dar um up, vamos pensar numa coisa diferente. Faz parte desse processo terapêutico de mudança e de resgate. Exatamente. E então você vai até a casa da pessoa, avalia o guarda-roupa dela, recomenda umas outras cores, que são as cores mais vibrantes, de acordo com o tipo cromático dessa pessoa. Que geralmente ela tá tudo no cinza, no preto, no branco. Ou tem as que estão no pijama, que nem saem da cama. Já cheguei a vivenciar uma situação assim, tá? Então aí você vai introduzindo a cor devagarinho, uma estampa bacana e delicada como essa sua, vai bem devagarinho com ela e depois você começa a perceber... Sem choque, né, Raquel? Exato. O trabalho do visagismo e da consultoria de imagem, eles... Eu vejo muitas vezes a consultora quer transformar a pessoa num outro ser. Não existe, tudo é muito suave, tudo é muito hábito. A gente não muda um hábito se a gente se sente agredido. A gente naturalmente se preserva daquilo. Então é devagar. Então é o cabelo, é a maquiagem, a sobrancelha, vai devagar. Eu já tive, você abriu um guarda-roupa, ela adora cinza, preto, cinza, branco e chumbo, era o que tinha no guarda-roupa. Mas a gente precisa pôr uma corzinha. Mas a pessoa usa preto e cinza? Como é que você não vai fazer uma pessoa dessa usar um amarelo, um coral nunca? Então começa por uma outra coisa. Um azul royal, o cobalto, que vai usar bastante agora. Começa devagar com outras coisas. Você não vai falar, por exemplo, de um acessório assim para uma pessoa como a Kátia, que é mais discreta. Então, se você quer trabalhar uma determinada exuberância para um evento específico, é com uma outra pegada. Não necessariamente assim. Porque o que serve para mim não serve para você. E não pro serve dia a dia, né? Casa. Exato. Entendi. Exatamente. Tá ótimo. Bom, eu só tenho a agradecer, adorei. Eu tirei um monte de dúvida, tenho certeza que o pessoal em casa também gostou muito e tirou as suas dúvidas. Mas quem quer falar ainda com vocês? Como é que faz para entrar em contato com você, Kátia? Para uma consultoria ou para ir lá ao salão, né? Para poder ver os serviços que você tem na sua carteira, como é que faz? Então, quem precisar dos serviços, eu tô na Augusta Aparecida Carvalho de Moraes, em Suzano, no telefone 4747-1580, no estúdio, junto com o Osni. E eu dou aula de consultoria de imagem, maquiagem também, no salão e na Lopes. Aí é de segunda e terça, só na Lopes. No resto da semana toda, no salão, eu tô todos os dias, o dia inteiro. Importante falar também que você faz os trabalhos, né, Kátia? Que nem a Kátia, por exemplo, é quem me maqueia, quem me prepara aqui para o cenário mulher. E você faz esse serviço também para lojas, empresas? Sim, faço sim. A parte de consultoria geral, voltado para cabelo e maquiagem. Legal. Raquel, muito obrigada também. Eu que agradeço. Adorei. Foi um prazer. Você agregou muito aqui no nosso programa e eu queria também que você deixasse o seu recado, e-mail, rede social, site. Eu agradeço muito o convite, foi uma honra poder prestigiar o seu programa, a companhia da Kátia. Vamos lá, eu atendo em Mogi, ali na Capitão Manuel Ruge, e atendo no escritório na Funchal, em São Paulo. Não vou me recordar os telefones de cabeça, mas de qualquer maneira, o site www.raquelbarros.com.br ou o e-mail para contato@raquelbarros.com.br. Os serviços oferecidos são desde a consultoria completa até os combos básicos. Também ministro cursos corporativos dentro de empresa ou para eventos de mulheres ou eventos homens, estão cada vez mais preocupados com isso também.
e estamos à disposição. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. E o Cenário Mulher dessa semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Quer saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui no Cenário Mulher para a TV Cenário? Acesse as páginas oficiais da loja Visão Feminina, Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram. Obrigada pela companhia, que a semana seja de luz e de muito entendimento. Te espero no próximo programa inédito.